Olá, tudo bem com vocês? Tem aproveitado bastante os vídeos? Que bom, porque hoje o assunto eu acho que vocês não vão gostar muito. E esse assunto surgiu por conta de uma conversa que eu tive com uma colega esses dias, né? Uma colega de trabalho. A gente vai falar de cobrança de imposto. Ai, Cléo, que assunto chato. Pois é, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar de três coisas, né? Então, de três, digamos assim, vertentes aí desse imposto. A gente vai falar da cobrança dos impostos. Então, a gente vai falar um pouquinho de imposto de consumo. A gente vai falar um pouquinho de IPTU. E a gente vai falar nesse meio de campo o que a gente pode fazer para minimizar o impacto desses impostos na nossa vida, porque é imposto, tá? Imposto. Você não tem como fugir, você tem que pagar. Então, vamos lá. Eu estava conversando com essa minha colega e ela estava, assim, preocupada por conta de uma mudança que vai ter o ano que vem sobre o IPTU. Então, saiu uma normativa da Receita Federal em que o IPTU ele não vai ser mais calculado a partir de uma tabela que os municípios utilizavam aí desde sempre. Então, agora, essa tabela não vai ser mais utilizada e eles vão usar dados do mercado. Ou seja, o quanto vale o seu imóvel no mercado de venda de imóveis, considerando a localização, considerando o estado, considerando o bairro, considerando o valor do metro quadrado na região que você mora. Então, vai ser desse jeito. E isso não impacta só o pagamento do IPTU. Isso impacta também no imposto que você paga para doar os seus imóveis para os seus herdeiros, para você fazer a doação em vida, ou vai complicar a vida de quem vai herdar o seu imóvel quando você falecer. Então, vai ter gente que vai ter que vender o imóvel para pagar o imposto daquilo que era para ser dele. Olha que bizarro, né? Por quê? O imposto é uma arrecadação obrigatória. Você não tem como fugir. De vez em quando o pessoal dá uma burlada, mas foge. E o imposto, ele serve para quê? Ele serve para financiar o Estado. Quando eu falo Estado, é tudo, tá? É prefeitura, é estado, é município, são todos os políticos, então, as câmeras de vereadores, as assembleias legislativas, o Senado, o judiciário, tudo, né? Então, todas essas instituições e as pessoas que formam essas instituições são o Estado. Porque o Estado, ele não produz. Então, por exemplo, se eu for dona de uma padaria, eu produzo. Então, o dinheiro é produzido por meio do trabalho. Então, eu invisto em maquinário, eu invisto em profissionais, eu invisto num local, eu pago 500 milhões de impostos para produzir o meu pão, só que eu estou produzindo, certo? O Estado, ele não produz nada. O Estado, para ser sustentado, ele precisa arrecadar. Então, ele arrecada de todo mundo, e aqui no Brasil é assim, arrecada-se tudo, leva-se lá para o governo central, e lá a distribuição para todos os órgãos federativos, ou seja, para todos os estados. Aí os estados vão lá e distribuem também para as prefeituras. É assim que funciona. E a gente tem um problema... Desculpa. A gente tem um problema grande, porque o nosso estado é muito inchado, e aí eu falo de tudo, tá? O nosso estado é muito inchado, o nosso estado faz muita dívida, muita despesa, e aí, para poder pagar tudo isso, precisa arrecadar mais. E quem, então, paga por isso somos nós, por meio dos impostos, por meio das taxas. Até aí vocês entenderam? Beleza. Ai, Cléo, que vídeo chato. Não, não é chato. Fica aí para prestar atenção. Então, a minha colega está preocupada porque ela tem 2 apartamentos. Um mora a filha e um mora ela. E com essa lei nova, com essa normativa nova,
surgiram duas siglazinhas novas aí. A primeira sigla é o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CPF do seu apartamento. Então, a minha colega, que tem 2 apartamentos, ela vai ter 2 CPFs ali dos apartamentos dela, 2 códigos, 2 números. Por meio desses códigos, tanto a prefeitura, como os cartórios, como a Receita Federal, vai poder monitorar o que acontece com o imóvel dela e quanto que o imóvel dela vale em tempo real, entendeu? E também eles criaram o CIREI, que é o Sistema de Registro Centralizado de Imóveis, que vai juntar todas essas informações. Então, hoje em dia, as prefeituras, elas usam a tabela que está desatualizada para cobrar o imposto territorial urbano, né, o IPTU. Só que agora não vai ser mais assim a partir de 2026. A partir de 2026, o cálculo do IPTU dos imóveis será feito pelo valor que ele vale naquela época. Então, se a emissão dos carnês ela vai ocorrer numa data X, então eles têm um período para poder verificar o imóvel, o quanto ele vale, para poder fazer a emissão do carnezinho e tal, para você pagar, seja virtual, seja analógico, enfim. Então, agora, o seu imóvel ele não vai ser mais calculado por uma tabela antiga, ele vai ser calculado pelo valor de mercado, o quanto ele vale mesmo ali naquela região, naquele local, o quanto você construiu, quantos metros quadrados tem, entendeu? Então, ele vai ser calculado dessa forma. Ah, Cléo, mas isso vai impactar quê? Então, vai impactar tanto no valor que você vai pagar do seu IPTU, então vai se preparando financeiramente, porque a gente não sabe como é que vai ser. Ah, mas eles vão mudar a porcentagem? Não, eles não mudaram a alíquota. Por isso que dá a impressão que não teve aumento de imposto. O que eles mudaram foram a base de cálculo. Então, se a base era uma tabela antiga, você pagava menos. Agora, a base sendo o valor de mercado, você vai ter que pagar mais. E a outra preocupação que ela teve, que ela estava conversando comigo e a gente discutiu muito isso, foi se a Receita Federal ela tem esses dados em tempo real agora, cruzando o seu CPF com o CPF do seu apartamento, que é o CIB, o que vai acontecer? Ela não tem 2, a filha não mora em um. O que o analista da Receita Federal pode pensar? Peraí, ela tem 2 apartamentos, ela mora em um. Naquele outro tem outra pessoa morando porque a conta de água, de luz, de telefone está a nome de outra pessoa. Peraí, ela alugou esse apartamento, não está declarando, aí ela recebe uma chamada da Receita Federal para, escuta, esse imóvel, ele não tá, então é para isso também que serve, tá? Essa junção toda de dados. Esse imóvel, quem está morando, a senhora não está cobrando aluguel ou a senhora está recebendo por fora para não declarar, para não pagar mais imposto de renda? E como a filha dela que mora, ela vai ter que providenciar, e aí tem advogado, contador que vai explicar isso direitinho, ela tem que providenciar um documento que já existe há muito tempo, mas ninguém cobrava, porque não era tudo tão unificado, agora está tudo centralizado, gente. Então, pelo número do nosso CPF, olhando a nossa declaração de imposto de renda, agora eles podem cruzar os dados com os dados imobiliários. E aí eles conseguem casar de tudo direitinho. Então, se é um parente ou que se você permitiu que uma pessoa morasse ali por um determinado tempo sem emprestou, você tem que ter um documento para comprovar isso. Porque senão eles podem cobrar um imposto por achar que você está sonegando, entendeu? E aí eles cruzam também a entrada de conta corrente. Gente, é bem complicado isso. Então, assim, a partir do momento que tudo fica unificado, que tudo vai bater no seu CPF e o que seu imóvel agora também tem um CPF, então tudo é cruzado, fica mais fácil de cair na malha fina, a gente tem que tomar cuidado. E ela estava com medo disso. E isso me motivou a fazer esse vídeo, para conversar sobre essa questão do imposto. O quanto que a gente tem que tomar cuidado agora em relação a isso. E essa mudança na base de cálculo do IPTU vai gerar um outro problema, tá? Que é na transmissão de bens, que ela pode ser feita antes do dono do imóvel morrer, que ele pode fazer uma doação em vida, e que vai aumentar por conta do valor do IPTU, e pós-morte, ou seja, a herança.
Então, tem inventário para fazer, vai ser no valor do imóvel, no valor real, atualizado. Então, vai se pagar mais imposto. Ah, Cléo, mas eu não preciso me preocupar com isso agora. Eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã. Não sei, eu não sei quando você vai morrer. Ai, Cléo, você está querendo me assustar? Não, não estou querendo te assustar. Eu estou querendo que você entenda. Para o IPTU se prepara, porque teremos mudanças em 2026. E imposto de herança, imposto sucessório, isso tudo mudou também. Então, começa a pensar como é que você vai fazer isso. Ô, Cléo, mas tem jeito de fazer para pagar menos impostos? Tem, mas isso aí é com pessoas especializadas, com advogados tributaristas, com contadores especializados. Tem como você fazer isso, sim. Por isso que eu falo, quando o pessoal fala que vamos taxar os super ricos, vamos taxar os ricos. Gente, acorda. Quem tem muito dinheiro paga menos imposto. Mas não é porque sonega. Tem os que sonegam, claro. Mas a maioria, eles têm dinheiro para pagar bons profissionais, para encontrar meios legais para pagar menos imposto. E mesmo quando esses super ricos, eles percebem que vão pagar mais do que eles querem pagar, eles levam suas riquezas para outros lugares que cobram bem menos imposto. Então, assim, não se iludam com essa questão. Vão taxar os super ricos, vão taxar... Gente, não se iluda com isso. Quem tem muito dinheiro, eles têm bons advogados tributaristas, eles têm bons contadores que sabem direitinho como orientar e o que fazer para se pagar menos impostos. E, mesmo assim, dessa forma, se ainda o super rico ele achar que está pagando muito, ele pega o dinheiro dele e vai para outro lugar, porque também tem meios de fazer isso. O que eu e você que somos pobres temos que entender é como é que a gente pode se proteger, porque a gente não tem dinheiro para pagar super advogado, tributarista, nem super contador. Então, a gente tem que estudar mais para entender, para poder minimizar os impactos para a gente. Então, esse é o primeiro tópico do vídeo, ok? Próximo assunto do vídeo. Agora, nós vamos falar do imposto de renda. O que aconteceu? Tá todo mundo feliz que vão mudar a alíquota do imposto de renda. Hoje, quem ganha até 2.700 e alguma coisa é isento. E quem faz uma declaração diferente, que eu não sei qual que é agora, paga sobe um pouquinho essa isenção. Isso é bom, né, Cléo? A gente não vai pagar tanto imposto de renda. Gente, é bom. Mas o que eu quero trazer para vocês não é nem a questão do imposto de renda. É um imposto que é pior e mais cruel, que é o imposto sobre o consumo. Esse daí é o nosso maior problema. Por quê? Imposto sobre consumo é imposto sobre tudo. Tudo que você consome. Água, luz, internet, TV a cabo, comida, bebida, roupa, sapato, carro, combustível, tudo a gente paga imposto. Então, esse daí, o imposto sobre o consumo, é o mais cruel de todos. Porque ele é invisível, você não presta atenção e você paga muito. E lembrando, por que a gente tem que pagar tanto imposto? Porque o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza? O trabalhador que produz riqueza. O microempreendedor, ele produz riqueza. O dono da empresa, da indústria, da fábrica, do boteco da esquina, o mercadinho do bar, esses são os que produzem riqueza. O Estado não produz riqueza. O Estado, ele é sustentado pelos nossos impostos. Mas ele dá segurança, ele dá educação, e ele ajuda com Bolsa Família, com... Tudo bem, gente, só que é tudo dinheiro nosso. E fora essas coisas que ele faz e que não entrega com tanta qualidade, ele ainda é, vamos supor, muito pesado para a gente, porque o Estado, como eu já falei, ele está muito inchado e ele está muito endividado. Então, o ideal era cortar gastos, que nem a gente na nossa casa. A gente ganha X salário.
Se você passou, as suas despesas passaram, né? Então, o seu salário é isso. Mas a sua despesa deu isso, né? Ó, essa diferença aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cortar gasto. Eu tenho um vídeo que fala sobre corte de gasto. Eu tenho um vídeo que ensina como é que você pode fazer para melhorar a sua condição, sair das dívidas, sair das despesas. Dívidas, despesas não, né? As despesas a gente sempre tem. Então, ele precisa arrecadar cada vez mais para poder fazer a máquina girar, tá? Mas não vou entrar nessa discussão. Então, é bom aumentar a alíquota do imposto de renda? Mais ou menos. Eu gostaria que eles melhorassem a questão do imposto sobre consumo. Cleo, vocês podem me falar. Mas tem uma reforma tributária, eles vão juntar tudo no imposto só que vai chamar o IVA e não sei o quê. Então, lembra que eu falei? O Estado tem muitas despesas e ele é grande, ele está inchado. Se ele tem muita despesa, ele precisa arrecadar o suficiente para pagar essa despesa, certo? Só que, às vezes, o que ele arrecada é menos que a despesa. O certo seria cortar a despesa, mas não está cortando. Então, eles vão criando maneiras para cada vez mais arrecadar mais para poder manter a máquina girando, ok? Até aí, tudo bem. Só que você está pagando por isso e não está percebendo que é o imposto de consumo, que é o imposto escondido. Porque a gente pega e paga a conta de água e não olha. E aí eu vou contar para vocês. E isso tudo a gente conversando com a minha colega. A minha conta de água esse mês foi R$ 57,88. De taxa, tarifa fixa de distribuição, deve ser isso, de infraestrutura. Então, a tarifa que eu pago para poder a água chegar aqui, para eles verificarem se tem vazamento, essas coisas. R$ 45,72. Qual foi o meu consumo de água? R$ 12,16. Então, eu pago para a água chegar aqui quase 4 vezes o que eu consumo. E de imposto, PIS e COFINS. PIS e COFINS são impostos federais, que vai direto para o cofre do governo central. R$ 5,36. Entende o que eu tô falando? Aí eu vou dar mais um exemplo sobre imposto de consumo para vocês entenderem que ele é escondido e a gente não presta atenção. Olha lá. Eu fui ao mercado no dia 4 e eu gastei 65, tá aqui a notinha, tá? Essa bola grande aqui, é a data para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu paguei R$ 65,70 nessa compra. De imposto, eu paguei R$ 7,88. É uma merreca, Cleo. Então, para você. Para mim, não. Porque foram mais de 10% de imposto sobre aquilo que eu comprei, sobre aquilo que eu consumi. Sendo R$ 3,98 de imposto federal e R$ 3,89 de estadual, porque aqui não teve o imposto municipal. Então, eu devo ter pago de ICMS, eu paguei R$ 3,89. E de PIS ou COFINS, eu paguei R$ 3,98. Aí, outro dia, eu fui no mercado, em outro mercado, tá? Em outro mercado. Nesse outro mercado, eu gastei R$ 113, também no mesmo dia. No mesmo dia. Tá aqui a data, Tá aqui a data. E aí, eu gasto só de impostos incidentes, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, Tá grifado.
Só de imposto eu gastei R$ 35. Então, de uma compra de 113, eu paguei de imposto R$ 35. É muito, não é muito? E aí você imagina sobre tudo que você consome. Aí você pode me falar, mas Cleo, e aí o que eu posso fazer sobre isso? O que você pode fazer, porque você não vai deixar de consumir. Então, esse é o imposto mais cruel que tem. Porque você vai pagar pelo que você consome, tudo que você compra. Você não tem como escapar, entendeu? Lá no imposto de renda, você pode arranjar coisa para deduzir, para ter uma restituição daquele tanto de imposto que você pagou, ok? Mas no imposto de consumo não tem como, você não consegue. O que você pode fazer é procurar lugares mais baratos, comprar nas promoções para incidir menos imposto. É uma dica. Por isso que, o IR vai mudar a alíquota, que legal. Olha lá, o meu representante está batalhando por isso. É bom, é o que eu falei, entre aspas. Eu gostaria que os nossos representantes estivessem batalhando para diminuir sobre isso. Gente, o imposto é sobre comida. É sobre comida. É um imposto mais caro que tem. E esse imposto ele é chamado de regressivo. Por quê? Porque ele afeta de forma cruel os mais pobres. Então, você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo, o tanto de imposto que ele paga só para comer. Porque se você ganha um pouco mais, você também paga. Só que a sua base de cálculo, igual a gente estava falando lá no IPTU, a sua base de cálculo, ela é maior. Então, Cleo, mas aí eu pago mais imposto. Não. Vamos imaginar que seja uma família de 4 pessoas que ganham um salário mínimo e meio, ainda sendo bem generosa, né? E você, com uma família também de 4 pessoas, só que você ganha 7 salários mínimos. O imposto que você paga é igualzinho ao que a pessoa que ganha um salário mínimo e meio paga. Entendeu? Então, a gente tem que entender o que são os impostos, como eles são cobrados, eles incidem sobre o quê, para a gente aprender, se tiver que cobrar alguma coisa de alguém, saber cobrar de modo correto. Esse imposto é o mais cruel. Então, quando sobe a gasolina, por exemplo, a gasolina é triste, né? Eu devia ter pego os índices de imposto da gasolina, mas eu não peguei. Então, assim, se você ganha 5, 7 salários mínimos por mês e a gasolina aumenta 10 centavos, 20 centavos, para você o impacto é 5 vezes menor do que aquela pessoa que tem aquele carro bem antigo que virou uma picapezinha que tem uma carroceria alterada para carregar reciclável. Vou pegar esse exemplo que ele é bem chocante. Então, para você que ganha entre 5 e 7 salários mínimos, 20 centavos, 15 centavos do litro da gasolina, o impacto para você é menor, muito menor, do que o impacto para aquele catador de reciclável, que tem que encher aquele caminhãozinho, aquele carro dele, muitas e muitas vezes. Então, 1 litro de gasolina, 10 litros de gasolina, porque ele ganha, o impacto dele é violento. Pode ser que ele tenha que voltar para a carroça, porque não vai dar para ele sustentar mais a gasolina ou o álcool do carro dele. Entende? Entende como esse imposto é complicado? A base de cálculo, quando ela muda, ela impacta. Agora, imagina o IPTU da base de cálculo que mudou para aquela pessoa que ganha um salário e meio, e para você. Entende por que esse é o pior imposto que tem, que é o imposto de consumo? Que era sobre ele que as discussões dos nossos representantes deveriam recair? E não se engane, esse IVA
Ai, vamos juntar todos no IVA. Cuidado. Tem setores que receberão isenção. Então, se um setor vai ser beneficiado, outro vai ser penalizado. Presta atenção. E o que você faz? Primeiro, diminua as suas dívidas. Tem vídeo que fala sobre isso. Segundo, crie uma forma de fazer dinheiro. Porque você ganha no seu salário. Mas você, para poder ter liberdade financeira, tem que aprender a fazer dinheiro. Tem vídeo falando sobre isso. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha alertado você, que você tenha conseguido ficar até o final. E se fez sentido para você, comenta, compartilha, ajuda a divulgar isso para mais mulheres. Porque aqui o dinheiro veste saia. Tchau.